casou, morávamos, né, num apartamento na Água Verde, e daí a gente sentiu a necessidade já de... A família vai crescer e vamos precisar de uma nova casa. E daí já no começo dos anos 2000, começou a época dos pisos grés porcelanato, né? E daí nós colocamos alguns produtos na garagem, colocamos nos quartos, e daí nós optamos também aqui, assim que a Insepa lançou os produtos, os porcelanatos técnicos, nós já colocamos também na nossa cozinha e na nossa sala. Sou muito feliz de trabalhar numa empresa tão boa como a Insepa. Meu marido trabalhou lá, minha família trabalhou lá, meus cunhados, minha cunhada, meu irmão trabalhou anos. E hoje eu tenho a felicidade de trabalhar eu, meu filho, minha neta e minha nora. E sou muito feliz de trabalhar numa empresa tão boa como a Insepa. Em 99, a Insepa é adquirida, o Grupo Laufin todo é adquirido pela Roca, pelo Grupo Roca. Ela passa a investir em tecnologia. Então, na década de 2000, acontecem alguns dos lançamentos mais importantes da marca. O puro grés, ele passa a ser grés porcelanato, que depois ele vira, se transforma no porcelanato. Mas, além disso, a gente apresenta o ABS para o mercado, a gente traz produtos com junta seca, produtos com borda plana, a gente traz os produtos com junta de 1 milímetro, que na época eram as menores juntas do mercado. Os produtos com diferentes relevos e texturas. Até então eu tinha uma textura para um piso e era aquela coisa meio carimbada. E a partir de 2000 a Insepa entende, não, eu quero reproduzir isso com a maior naturalidade possível, eu preciso ter 4, 5, 6 texturas para transferir naturalidade para o piso depois do paginado. Minha história com a Insepa começou em 95 e eu entrei dentro ainda do primeiro showroom, ainda na Emiliano Perneta, e fui chamada e entrei para o showroom da Insepa fazendo projetos em fevereiro, março de 95. E de lá comecei fazendo os projetos especificamente que a gente tinha como retorno de um atendimento que faziam lá no showroom. As meninas atendiam, mostravam para os clientes quais eram os produtos daquele ano ou de todos os anos, né? E passavam as especificações e nós fazíamos os projetos no AutoCAD. Depois disso, fui convidada pela coordenadora do showroom da Insepa, que na época era a Selma, e a Selma me chamou dizendo que eu tinha todo jeito para fazer o atendimento ao cliente e a especificação direta junto com os clientes que entravam no showroom para ver os nossos produtos. E daí comecei com o atendimento e não parei mais. A minha história na Insepa começou em abril de 1995. Nós entramos como promotor de vendas. Atuávamos nas construtoras, levando os folders e os catálogos da Insepa, dos novos produtos, né, na época, e gerando negócios para fazer junto às lojas de material de construção, né? E esse era o nosso trabalho, fazemos toda a região de Curitiba. E no ano de 1997 a Insepa passou a área comercial para a representação comercial, a qual nós estamos até hoje. Eu trabalhei no carregamento do glasuramento. Daí trabalhei também na Iguaçu, que lá fazia peças pequenas, fazia faixas, fazia lápis. Daí fui para a Mono 1 da Fábrica 1. Trabalhei lá de classificadora. Daí subi para a Fábrica 2. Na época que a classificação era tradicional na Fábrica 2, era braçal, era serviço braçal mesmo. Daí logo no ano de 2000 em diante já veio as máquinas, né? As máquinas contínuas. E daí a meta que nós fazíamos em 98 era bem pequena. E a meta de 2000 em diante, a metragem era bem grande. Daí melhorou bastante, né? Porque daí agora não é aquele serviço braçal que a gente tinha antes. Agora o serviço é bem melhor, bem mais tranquilo. Esse investimento da Insepa em tecnologia, ela aprimorou muito a gama de produtos. Os formatos, eles evoluíram muito. A gente chegou a
né? A gente estava falando lá do 1515, 1950, 2025, né? Foi uma evolução constante de formato e a gente terminou a década de 2000 fabricando o formato 60x60, que para a época já era um grande formato, né? Quando foi um dia que o Mauro até comentou de um primo dele que estava construindo na região de Pinhais, e nós fomos lá dar uma olhadinha na casa, nesta casa. O que acontece? Me apaixonei pela casa, achei ela sensacional, tá tudo bonitinho, os banheiros bem colocadinhos, a gente gostou muito desse espaço todo, né? Aí o primo do Mauro, que foi quem construiu, ainda chegou para nós e falou assim: putz, graças a Deus que a gente vai chegar numa casa toda bonitinha, bem decoradinha. O primo do Mauro entrou, olhou para nós e falou assim: mas você tá louca? Você que fez o projeto da casa e eu nem sabia. O formato era 60x60 e era o nosso maior formato que nós tínhamos na época, né? Então foi uma grande virada também, né? E a gente conseguiu colocar esses produtos aqui em casa, né? E isso ficou muito, muito bacana, que a nossa casa acabou ficando praticamente toda ela em cepa. Uma certa vez, o rapaz que puxava os tanques de esmalte para levar para a linha, né? Ele era muito pequenininho, o funcionário era muito pequeno. E ele foi mexer lá, tirar a tampa, que tem uma tampa que vai em cima para não cair sujeira nos tanques de esmalte, e ele caiu lá dentro. Daí foi uma correria, porque teve os rapazes que trabalhavam perto dele, eu também trabalhava perto, tivemos que puxar ele pelos pezinhos para tirar. Saiu todo branquinho, parecia um fantasminha. Em vez de nós ter dó, quase morrimos de tanto dar risada do rapaz. Surgiu, na época, um produto novo, que era um 80x80, bem na hora em que nós estávamos fazendo o projeto dos móveis. Mudamos tudo para que aquele produto 80x80 entrasse exatamente para fazermos a bancada. E eu acho que foi uma das inovações que a gente fez, principalmente aqui na casa, que não era usar o granito. A gente usou o porcelanato novo, branco, lindo, maravilhoso, para colocar na bancada da cozinha. Casou direitinho, ficou perfeito. E olha que foi difícil arranjar alguém que fizesse esse trabalho, porque ainda não era comum. Esse produto era o formato 80x80, o linha Arctic Blanco da Roca. Ele vinha com uma película, com uma camada de vidro em cima. Então ele tinha 2 milímetros de uma camada de vidro, que dava aquele brilho intenso, né? Esse espaço aqui, na época, quando a gente veio morar aqui na casa, ele era aberto. Ele não era... E então, aqui tinha uma grama e a gente queria que isso aqui virasse um outro ambiente fechado, né? E na época a gente achou melhor combinar o mesmo porcelanato da cozinha aqui para fazer um único tom, uma única cor. E na época até a gente queria fazer isso aqui com o piso acetinado, mais para churrasqueira, uma coisa mais quentinha. A moça que trabalhava aqui em casa disse que de jeito nenhum, se colocar um negócio acetinado aqui, eu saio daqui. Pode colocar brilhante, porque assim eu limpo, que é uma maravilha. E aí o que comandou, na verdade, é a história da churrasqueira. E o espaço foi criado dessa maneira, tá? E toda semana a gente faz eventos aqui, a gente faz bate-papo, toma uma cervejinha, churrasco, porque esse virou o nosso ponto de encontro. E uma das curiosidades até de produto que a gente tem em casa era do formato ainda um dos lançamentos, que era a linha Oreo, que vinham 4 ou 5 cores e 2 tamanhos. Até colocamos na sala, porque como na casa já vinha uma outra peça, que era a sala de jantar com granito, a gente pensou, o que vai colocar aqui? Então saiu e a gente conseguiu pegar o Orion, que era uma linha maravilhosa, linda, casava com tudo. Dentro da sala nós usamos até uma peça que era diferenciada, 30x60, ela saiu de linha, infelizmente. E na escada a gente juntou com o Orion Blanco, que era um xodó, que foi na época que mais vendeu da linha Orion, pelas características, pelo polimento, pela absorção e tudo. Na nossa garagem nós colocamos o produto Maui Grafite, que era um produto grês porcelanato também, com baixíssima absorção de água, que era um dos produtos também mais novos da época.
e já iniciando aquela tendência das cores indo para cor cimento, né? Eu me senti tão feliz de entrar numa empresa tão boa, que eu sabia que todo mundo que trabalhava lá era feliz, fez a vida, né? A vida que eu digo, comprar a sua casa, o seu lote, seu carrinho, que é o que a gente precisa. E eu fui muito feliz nessa minha caminhada na Insepa. Eu fiz muitas amizades, muitas pessoas boas, muitos líderes muito bacana, muito humano, que ajudavam a gente até na parte emocional, que às vezes a gente chegava com algum problema, eles chamavam a gente na salinha, ajudavam. Então, a Insepa, ela é uma casa, uma mãe pra gente. Eu fui muito feliz em toda essa minha trajetória dentro da Insepa. O que a Insepa significa para mim? Ela significa hoje praticamente tudo, porque desde os meus 25 anos eu vivo em relação à Insepa, vivo trabalhando com ela e para ela, e sempre com esse mesmo otimismo, com essa mesma vontade. Tanto que em 1998 nós nos casamos dentro da Insepa, né? E até hoje são 23 anos que nós estamos casados, temos 2 filhos. E para nós, assim, os nossos filhos nasceram, nossos filhos foram criados conhecendo a Insepa, conhecendo, né? Até teve um dia que a minha filha falou para mim assim que ela não me via fazendo outra coisa, né? Que ela tinha medo que um dia a gente não tivesse mais na Insepa, mas tudo que eu conquistei, tudo que nós temos hoje em casa, a nossa família, os nossos filhos, os estudos, então isso que ela significa para mim hoje, tudo. Veja, para mim a Insepa hoje eu tenho ela no meu coração. A Insepa faz parte de mim todos os dias, desde que eu entrei, mesmo saindo, aquela vontade de voltar. Eu saía, acabava o meu prazo, que eles chamavam, né, de período de permanência de estágio, e daí eu falei assim, agora o que eu vou fazer, né? Aí me chamavam de volta, aí vamos lá de novo, voltava, acabava aquele certo período, voltava de novo para a Insepa que me chamavam novamente. Então, para mim, a Insepa está no coração. Eu acho que hoje é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Eu me formei em desenho industrial e não fui para essa área especificamente, porque é o que eu gosto de fazer, eu gosto de ver o resultado do meu trabalho, eu gosto de ver as pessoas ficarem contentes com aquilo que eu monto para cada sonho, para cada desejo. Entrei na Insepa fazendo banheiros de novela, que era o que a Insepa, que era o slogan no começo, né, nessa época. E aí, com isso, foi entrando um sentimento no coração que difícil de apagar, assim. Hoje ela é muito, muito importante para mim.